Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no Grupo Miltons. E na aula de hoje eu trouxe uma peça aí linda, muito fácil de fazer, uma peça aí que você vai arrasar nas vendas e vai produzir muito. É uma eco bag super simples, mas bem estilizada. Tenho certeza que vocês vão amar fazer essa peça comigo. Vamos lá, então? Pessoal, a nossa eco bag é essa aqui, ó. Ó, feita num tecido exclusivo Miltons. Olha que linda, ela tem essas dobraduras aqui e muito fácil de fazer, tá? Então aqui eu fiz ela nessa estampa que vai ser uma surpresa para vocês aí na Mega Artesanal, tá bom? Desse ano agora de 2026. Olha que linda que ela ficou. Então assim, ó, cabe muita coisa aqui dentro. É um tamanho muito legal, ó, tá? Forro todo embutido, ó. Olha que linda que ficou essa peça. E hoje eu vou fazer ela aqui com vocês no tecido preto, numa sarja preta. Por quê? Porque aqui na parte frontal, na parte da frente dessa peça, eu quero pôr um adesivo, né? Nós vamos pôr um decalque, o famoso DTF aí, que a Miltons também tem para vender e que faz o maior sucesso aqui no meu ateliê e tenho certeza que também vai fazer um sucesso no ateliê aí de vocês, tá bom? Então vamos começar, preste atenção nos cortes, nas medidas, porque são só medidas, essa peça não tem molde. Ó, aqui eu já adiantei o meu corte, tá? Para a aula não ficar muito longa. Ó, então aqui eu tenho um corte de 90 de altura, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então ele tem 90 de altura por 50 de largura, tá? Aqui o meu tecido está inteiro, porque eu não tenho sentido nesse tecido. Se o seu tecido tiver sentido, então você vai fazer esse corte em duas etapas. Então você vai cortar 46 de altura por 50 de largura, duas vezes, tá? Isso se o seu tecido tiver sentido. Se ele não tiver sentido, você pode cortar a medida de 90 por 50. Aqui, ó, na parte superior, aqui a minha sarja já está matelaçada, ó, tá? Aqui eu estou usando uma sarja preta, mini reto aqui, ó, quilt mini reto da Miltons. Aqui, ó, na parte superior de um dos lados, eu achei o meio, fiz uma marcação de 6 centímetros para um lado, 6 centímetros para o outro. E já posicionei a minha alça, que é uma tira, tá? Uma tira de alça chique, conhecida como alça chique, né? De 60 centímetros. Então, eu fiz essa marcação para os dois lados, ó. Vou dobrar aqui para vocês observarem aqui, ó, eu tenho nessa parte superior e aqui também do outro lado, tá? Então, nas duas partes aqui do nosso tecido, ó, tá? Dos dois lados. Agora, fiz as marcações, posicionei as minhas alças e nós vamos passar uma costura usando o pé de margem. Aqui eu estou na industrial. Então, a minha margem é de meio centímetro, ó. Então, eu vou costurar as minhas alças aqui dos dois lados. Costurei aqui as minhas alças, nós vamos reservar agora, tire os alfinetes, né, que estava prendendo aí as tiras, ó. E agora nós vamos trabalhar o forro da nossa eco bag. Aqui o forro, eu fiz dois cortes, tá? Então, eu fiz dois cortes de 46 de altura por 50 de largura. Então, vou posicionar direito com direito. Aqui eu estou usando uma sarja preta, lisa. É importante, gente, que o forro seja
da mesma cor da parte externa da bolsa, tá? Então, ó, alinha bem certinho, direito com direito, para que ela fique mais harmoniosa, né? Porque as costuras são todas embutidas, porém, a parte interna, ela fica aparente. Então, é importante também que os cortes estejam bem precisos, bem retinhos, tá? Então, ó, posicionei direito com direito, aqui, e vou passar uma costura na parte aqui, ó, uma das partes aqui, inferior, deixando já uma abertura central. Essa abertura não precisa ser muito grande. Pode deixar aí uma abertura mais ou menos de 15 centímetros, tá? Ó, então, eu venho seguindo o pezinho de margem, bem retinho, assim, ó, procuro ir devagar para ir bem certinho. Ó, dou um retrocesso e volto a costurar aqui, ó, na outra ponta. Então, para que a nossa peça fique bem harmoniosa e bem bonita, os cortes precisam estar bem precisos, tá? Eu gosto de fazer o molde, então eu vou lá e faço o meu molde, né? 46 por 50, e aí só posiciono nos tecidos e vou lá e corto sem nenhuma dificuldade. E isso facilita a nossa produção, né? E dá mais precisão também nos nossos cortes. Agora, se você é craque aí no corte, né? Ir lá cortar o tecido na placa, na régua, com o cortador circular, tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Ó, então aqui, ó, eu uni meus dois cortes do forro, direito com direito, deixei aquela abertura aqui, ó, central, então ele ficou aqui, ó, com 90, tá? Por 50, ó, certo? Então, vamos lá. Agora, é muito simples, vocês vão ver como é fácil produzir essa bolsa, fazer essa eco bag super estilosa, aí, ó, muito rápido e dá para produzir bastante. Então, eu pego aqui, ó, direito do meu forro, com direito da minha bolsa, ó, e posiciono o forro, ó, direito com direito. Nesse momento aqui, ó, tem que ficar tudo alinhadinho, tá? Tudo tem que ficar bem certinho. Então, a gente prende com os alfinetes, principalmente as pontinhas, para que o tecido não corra e não desalinha e para que a nossa peça não fique torta. Então, ó, eu vou colocar uns alfinetes bem aqui nas pontas. Aqui é uma peça grande, né? Ó. Alças aqui pra dentro, tá? Ó. Posiciona lá, bem certinho. Mega artesanal aí chegando, a Miltons com muitas novidades, lançamentos, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir na Mega Artesanal, dá uma passadinha lá no stand da Miltons, que vocês vão adorar aí as novidades, ó. Aqui no meio também, onde nós fizemos a união do forro, aqui, também coloco um alfinete, ó. Então, eu deixo tudo bem certinho, tá? É importante, ó, para que a costura com o nosso pé de margem fique bem certinha. Se você estiver costurando na máquina doméstica, não precisa mudar as medidas, tá? Pode continuar com as mesmas medidas que também dá certo, sem problema nenhum. Aqui no ateliê a gente faz tanto na doméstica como na industrial e nós não alteramos as medidas. Vamos lá. Ó. Uni agora o meu forro, direito do meu forro com direito do meu tecido principal. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura com o pé de margem em toda a volta, tá? Vou iniciar com retrocesso e terminar com retrocesso. É importante, tem que dar retrocesso. E aí, se você estiver usando para
para fazer essa sacola, os tecidos matelaçados da Miltons, então eu gosto de costurar aqui, ó, pelo lado do matelacê. Então, eu inicio pelo lado do matelacê e costuro toda a volta. Então, vamos costurar? Importante dizer para vocês que eu comecei a minha costura nas duas partes superior. Então, eu costurei as duas partes superior e depois eu vim para as laterais, tá? Ó, assim, ó, a gente, se sobrar um pouquinho do forro, porque o forro é um pouquinho mais mole, né, do que o nosso tecido principal, a gente consegue aqui com a outra mão ir ajustando o forro certinho, para que ele fique bem alinhado, ó. Não precisa ter pressa, a gente vai fazendo assim com bastante cuidado e carinho, né, ó. Então, façam como eu, façam os cortes, vai produzir 5, 6, 7, né, ó, já façam todos os cortes, façam as emendas, né, dos forros, cortem as alças, deixem tudo cortadinho e depois só vem para produção. Então, aqui, ó, já estou terminando a minha lateral, ó, você viu? Fica muito mais fácil quando você faz primeiro as duas superiores e depois as laterais. Assim, ó, a nossa costura fica bem certinha, não fica sobrando forro. Então, costurei toda a minha bolsa, ó. Aqui é meu forro, que tá aberto, deixei uma partezinha aberta. Costurei as duas partes superiores primeiro e depois as laterais. Agora, a gente vem aqui nesses cantinhos aqui, ó, e só dá um piquezinho aqui, ó, quebrando essas pontinhas, tá? Ó. Das 4 pontinhas, das duas superiores e das duas inferiores. Agora sim, vamos tirar os alfinetes e vamos desvirar a nossa peça por essa abertura que nós deixamos aqui no forro. Agora, a gente desvira toda essa peça pro lado direito, tá? Então, eu pego aqui um cantinho, ó, e já venho trazendo ele aqui, ó, por essa abertura. É importante também que nesse momento você faça esse processo aqui, ó, com cuidado, tá? Para que a gente não abra muito a abertura aqui do fundo, não esgarce o tecido, né? Ó, vamos puxando assim, ó, com cuidado. Vou tirar mais esse alfinete aqui, que ela vem tranquilamente, tá? Ó. Dá pra fazer também, fica muito bonito, agora usando também os adesivos, né, os DTF. Dá pra fazer também só no tecido liso, na sarja lisa, eu gosto muito de fazer na sarja lisa. No algodão cru também, né, caso você vai fazer aí uma grande quantidade para presentear, brinde. Então, assim, ó, o algodão cru também é uma ótima opção. Né? Com 1 metro de tecido principal e 1 metro de forro, a gente faz 3 peças dessas, né? Ó. Desvirei, agora a gente vai empurrar todos os cantinhos. Agora é hora de pegar o hashi, aí, e jogar todas as pontinhas pra fora, ó. Desvirar aqui as pontinhas bem certinho. E ferro, gente, ferro de passar, alinha tudo, deixa bem passadinho, bem alinhado. Aqui, ó. A hora que a gente for passar ela, ferro, já pega o hashi, já vai tirando as pontinhas, né, ó. Vou desvirar aqui pra vocês verem. É muito fácil, né, de fazer e é uma peça incrível, gente. Simples, porém que tem todo o charme, né? Uma técnica diferente, ó. Rápido de fazer. Ó, desvirei, tá? Ó, desvirei toda a minha peça. Ela fica assim, né? Tecido principal e tecido do forro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no ferro e vou passar bem, trazendo todo o meu forro pra trás, tirando bem as pontinhas aqui, ó, deixando as pontinhas
bem bonitas aqui, tá? Então, é muito importante agora o ferro de passar. Agora, eu passei bem a minha bolsa, alinhei bem, e agora eu venho aqui, ó, e vou fechar essa abertura que ficou no fundo, tá? Ó, então, faça uma dobrinha, o ferro ajuda a gente fazer a dobrinha bem certinho. Ó, vai acertando ela aqui. E vamos passar uma costura, fechando a abertura do fundo, tá? Ó. Bem na pontinha. Aqui, ó. Também com o retrocesso sempre, né? No início e no final. Ó. Já faz a limpeza aí das linhas, se ficou. E agora, nós vamos passar um pesponto aqui, ó. Na parte superior. Nas duas partes superiores, né? Ó. Então, eu passei bem, alinhei. Posso aumentar um pouquinho no ponto da minha máquina, ó. Inicio com o retrocesso e passo um pesponto aqui, ó, na parte superior, bem bonito. Vai alinhando, né? Ó, o ferro ajuda muito a deixar tudo aí no lugar. Por isso que é muito importante os cortes estarem precisos, tá? Pra ficar tudo no lugar. Rebati aqui a parte superior, agora eu vou rebater o outro lado. Somente nesse momento as duas partes superiores, tá? Então, as duas partes superiores aqui, ó, rebatidas, tá? E o fundo eu já fechei também. Então, agora vem o segredinho. Segredinho não, né? Agora que vem o X da questão. Agora que vem a parte mais importante da nossa eco bag estilosa. Eu vou fazer as marcações, né? Porque é uma peça bem grande e já venho mostrar pra vocês como que vocês vão fazer agora pra gente fechar tudo isso aqui, porque praticamente a nossa bolsa já está pronta. Então, quais são as marcações? Ó, na parte principal do nosso tecido, aqui ó, na parte principal, a sarja matelassada, das laterais para dentro, eu fiz uma marcação de 6 centímetros dos dois lados, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar, ó, nós vamos dobrar, tá? Aqui, ó, aqui é meu avesso, né, meu forro. Então, eu vou dobrar aqui na minha marcação de 6 centímetros. Ó. Naquela marcação de 6 centímetros, eu estou dobrando aqui. Ó. Vou colocar nos clipes aqui, ó, pra marcação ficar bem certinha. Eu fiz até com giz pra ficar bem nítido aí pra vocês, tá? Marquei até o final, ó, de ponta a ponta. Bem em cima da marcação, tá? Ó, marquei os 6 centímetros certinho. Então, ó, marquei pra dentro, tá vendo, ó? Marquei pelo lado do avesso, 6 centímetros, e virei esses 6 centímetros para dentro. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse processo dos dois lados da bolsa, tá? Então, bem alinhadinho aqui, ó, eu ainda deixo no pontinho 4 da máquina, inicio com o retrocesso, ó, e venho com o pé de margem costurando, ó, até o final essa dobra, tá?
Vou alinhando bem aqui o meu risco, ó. E venho costurando aqui até o final. Seguindo o pé da máquina, né, certinho, ó, para que essa costura fique bem alinhada, tá? Ó. Importante que a linha também, gente, seja proporcional, tá, aos tecidos, tecido externo e tecido interno, tecido do forro, porque, como eu disse pra vocês, as costuras internas, elas ficam aparentes, tá? Ó. Retrocesso no final. Olha aqui, na dobra de 6 centímetros, aqui, eu passei o pesponto com o pé de margem. E agora, eu vou repetir esse processo pro outro lado da nossa blusa. Então, costuramos, tá vendo? Os dois vincos que nós fizemos aqui nas laterais, tá? E aí, eu vou colocar o meu DTF depois que ela estiver pronta, porque essa peça permite que a gente use ele depois que ela está pronta, tá bom? Então, o DTF, ele veio, gente, para brilhantar ainda mais as nossas peças, né? Facilitou, né? Quem quer personalizar aí as bolsas, as peças. Então, é muito legal usar o DTF, principalmente em eco bags assim, lisa, quando você for fazer, frente de bolsas, capa de máquina, né? Então, peças para bebê também, tem muita coisa para bebê, tem aí as iniciais das letras, né? Tem os bichinhos, então é muito legal. Então, ele permite a gente usar ele depois que a peça tá pronta. Isso é bem bacana, porque a gente vai ali, centraliza, coloca ele aonde a gente quer e tá tudo certo, né? E fica tudo muito bonito. Ó, então, feito isso, do início ao final, depois aqui, ó, já vamos limpando já, né, as linhas. E depois eu gosto de dar uma seladinha com o isqueiro, tá? Então, ó, costurei as duas laterais, virando assim, ó, né, vincamos os 6 centímetros, né, da lateral pra dentro e passamos uma costura com o pé de máquina até o final. Isso fizemos dos dois lados, tá? Agora, gente, olha só como é fácil, como é simples e gostosa de fazer essa peça. O que nós vamos fazer? Vamos virar tudo pro direito, ó. Eu costumo falar assim para minhas alunas, né? Viramos pro direito, abrimos as asinhas, ó, tá? Direito com direito, aqui, ó, alinhe lá em cima, abre as asinhas, ó, direito com direito, tá? Alinha aqui, ó, tecido com tecido. Ó, vem virando aqui o forro, deixando tudo alinhadinho aqui. Ó, vira o forro pra trás, tecido principal pra frente, né? Ó, vamos alinhando tudo aqui. Ó, tá uma chuvinha boa. Ó, puxei o forro aqui pra ficar bem alinhado. Aqui, ó. Tá? Fiz isso de um lado, agora eu vou fazer aqui do outro lado também, ó. Abre as asinhas, então, direito com direito dos tecidos principais, ó. Tá? Abre aí, ó, as costuras, né? Ó. Aqui. Alinha os tecidos principais com tecido principal com tecido principal. Ó, até o final, tá? Ó, alinha tudo bem certinho. E agora, ó, tá? Tecido principal com tecido principal, abrimos aqui os vincos e vamos passar uma costura com retrocesso, tá? Ó, bem aqui na pontinha, abri um pouquinho meu ponto, ó, com retrocesso,
porque é importante que tenha o retrocesso para que a sacola fique bem firme, tá? Ó. Faço uma costura, alinhando bem aqui os tecidos. Até o final, tá? Ó. Costuramos uma lateral, agora vamos costurar a outra lateral. Então, eu gosto de iniciar pela parte superior a costura, tá? Opa! Coloca o dedo debaixo da máquina, fui tirar o clips, ó. Venho aqui na pontinha, retrocesso bem firme e vou costurando tudo alinhado aqui. Ó. Deixa tudo bem certinho. Até o final, tá? Costurei as duas laterais, então, direito com direito. Vou cortar esses excessos aqui de linha. Ó. E agora, gente, é só desvirar, tá? É só desvirar aqui, ó. Vamos desvirar ela. A minha fica bem firme, tá? Porque eu gosto muito de usar os tecidos matelados. Então, a sacola fica bem firme. Ó. Aqui, quando você desvira, automaticamente, ela já faz, tá vendo? Ó. Ela já faz essa caixinha de leite aqui, ó. A gente nem precisa ir lá e fazer a caixinha de leite, tá? Ó, desvira bem. Aqui as pontinhas, né? Ó, pode desvirar. E depois vocês vão ajeitando aí esse cantinho, deixando ele tudo bem retinho. Ó. E a nossa sacola está pronta, gente. Olha que linda. Tá vendo aqui, ó? Nessa daqui, eu já coloquei o volume dentro, pra vocês verem como ela abre a lateral, né? No tecido, claro, dá pra ver melhor. Mas ela fica assim. Olha que linda, tá? Perfeita, bem diferente. E agora, eu vou colocar o meu adesivo aqui, o meu DTF nessa preta, que eu queria muito fazer a preta com o DTF. Agora, eu vou centralizar aqui. Vou ver bem aonde eu quero o meu adesivo aqui e já venho mostrar para vocês e ensinar para vocês como que a gente faz esse processo, usando o DTF. Vou mostrar para vocês algumas opções que eu tenho aqui. Olha, gente, aqui eu tenho esses de maquininha de costura, ó, um tamanho bem grande, um tamanho bom, tá? Pra gente pôr nas eco bags. Uma mais linda do que a outra, fica bem difícil de escolher. Então, aqui eu escolhi uma que ia dar bastante contraste com o meu tecido preto, tá? Ó, se vocês precisarem, se vocês quiserem, é só procurar 1000 tons, tá? Então, gente, como que é feito o processo do DTF? Como eu uso, tá? Como eu faço. Aqui, ó, eu centralizei aqui a minha peça, né? Aonde que eu queria o meu desenho. O que que eu fiz? Coloquei o meu DTF com o desenho pra cima, tá? Vocês vão ver que a parte de trás do adesivo é só cola, né? Ele é todo branco. Então, você vai colocar a parte de trás, tá vendo? Você vai tirar, né, da embalagem, colocar a parte de trás do DTF no direito do seu tecido com o desenho pra cima. Centralizar bem certinho, onde você quer.
Ó, ele ainda está com o plástico aqui. Então, o que que eu faço? Centralizei, coloquei o meu desenho, eu venho com um paninho de algodão, coloco em cima, tá, do meu DTF e venho com o ferro de passar ali entre o 4 e o 6 de temperatura. Então, o ferro está quente, bem quente. Então, eu passo bem, sentindo que o adesivo já colou na minha peça. Então, é cerca assim de 15 segundos assim, ó, com o ferro em todo o meu DTF, tá? Então, eu venho passando, eu vejo que o meu paninho também de cima de algodão já está bem quentinho. Eu tiro o meu tecido de algodão bem fininho, diminuo a temperatura do meu ferro, jogo ali pro 3, pro 2, ele vai ficar mais morno, e venho e passo novamente o ferro aqui, ó, por 15 segundos em cima do meu adesivo, tá? Feito isso, a gente tem que esperar esfriar pra gente fazer a retirada do DTF, tá? Então, ele esfriou, o que que eu faço? Eu venho e tiro o meu plástico. Então, olha aqui, que perfeição, gente, tá? É muito importante dizer para vocês que o DTF depende muito da qualidade, tá? Então, a qualidade é primordial no DTF. Para quê? Para que depois você possa lavar essa peça, usar essa peça, passar essa peça, tá? Então, observem bem e comprem de quem tem realmente, quem garante realmente o produto para vocês, né? Quem garante aí a qualidade do produto para vocês. Olha como ele ficou lindo, tá? Ó, bem nítido aí o desenho. Agora, como eu estou esperando o meu ferro dar uma esfriadinha, por quê? Porque eu vou lá novamente e passo agora o meu ferro por 15 segundos em cima do meu desenho. Isso com o meu ferro numa temperatura bem baixinha, tá? Isso é só mesmo para ele terminar, tá? De fazer o processo de aderir o desenho na peça e depois você pode lavar, pode passar normalmente, tá bom? Então, eu vou lá fazer esse processo novamente e já coloco umas coisinhas aqui para você ver como que ficou a nossa bolsa. Pessoal, já fui lá, já passei meu ferro aqui, ó, no meu DTF e olha que riqueza que ficou a nossa eco bag, tá vendo? Já coloquei uns tecidinhos aqui, olha a lateral dela como fica, tá? Ela dá essa profundidade. Olha, gente, que sacola mais linda, né? Para todas as ocasiões, ó. Para você levar no curso de costura, para você passear, para você ir fazer a feira, né? É só mudar aqui o desenho ou fazer ela com outra estampa também. Mas olha como fica linda e como é fácil de fazer, né? Olha isso. Aqui, ó. Um tamanho excelente, tá? Esse foi um tamanho desenvolvido aqui pela Miltons, ó. Olha que lindo, gente, esse DTF, esse adesivo, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Produzem bastante. Se fizer, marca lá a Miltons nas redes sociais. O Insta da Miltons, @miltonsloja. Marca a gente lá no Instagram, no Facebook. E se tiver alguma dúvida, é só me chamar que eu respondo todas vocês, tá? Muito obrigada mais uma vez. E até o próximo vídeo da Miltons.